Vou falar da bandeira. Bom, pessoal, eu tenho... pra gente é muito fácil falar dos nossos patrocinadores, porque assim, a gente meio que escolhe os patrocinadores desse evento. Então, assim, a gente traz pessoas, empresas que realmente têm soluções. Eu acho que isso que é a palavra-chave, eu acho que é essa. A gente escolhe a dedo, né? Empresas que podem fazer a diferença, que podem agregar o setor, né? Queria agradecer a Amazon, né? Agradecer o Júcio, o Buffon, o Léo, o Anderson, né? O Abel veio aqui representar essa empresa. A Marilice, que está fazendo um trabalho fantástico também, né? E o Abel falou um pouquinho de carvalhos alternativos. A gente vai, né? O pessoal vem me pedindo isso. A gente vai fazer uma live logo no Instagram da Eno Conexão sobre carvalhos alternativos, para vocês entenderem um pouquinho melhor as aplicações, o que são, como, quando usar. Bom, obrigado, Amazon, por fazer a diferença no vinho paulista também junto com a gente. A gente queria dar sequência e chamar uma pessoa muito importante aqui para a gente, né, representando o IAC, o José Luiz Hernandes. E a gente está falando hoje sobre um tema, né, que são as variedades híbridas da Embrapa e do IAC. E para a gente é muito fácil falar sobre esse tema, né, porque a gente compra a ideia, a gente compra todo o conceito e toda a realidade que as uvas híbridas vêm trazendo, todas as facilidades e toda a inovação que ela traz junto com isso, né. E o Zé vai falar para a gente um pouquinho sobre as uvas do IAC. Só um minuto, tem um Fox? Tem um Fox com a placa FJ, tem uma luz aqui na minha cara, não tô enxergando. FJZ 3H 50 com a luz acesa. Talvez. É seu? Bom, eu acho que é bom alguém ir lá. Alô. Boa noite a todos. Bem-vindos quem ainda não esteve aqui, né? Está vindo pela primeira vez hoje. O Centro de Frutas, alguns que não conheciam ainda. Nós somos uma unidade de pesquisa do Instituto Agronômico de Campinas. O Agronômico de Campinas completou 134 anos esse ano. E o Centro de Frutas aqui vai estar chegando a 80 anos, né, de 36. Tá? Então, para falar, a minha apresentação vai ser um pouquinho diferente da que o pessoal fez até agora. Perdão. A gente está tão acostumado com a máscara que agora diminui o volume aqui, né? Eu não vou descrever cada variedade em tantos detalhes, né, como os colegas da Embrapa fizeram. Sim, tem uma pessoa que é um grilo falante, né, no meu trabalho. Ele se chama Antônio Pisolante. E de vez em quando ele dá um espetáculo assim na maneira que a gente trabalha, né? É uma parceria muito legal, né? Porque quando a gente fica muito arraigado naquilo que a gente faz, a gente começa a criar raiz e não vê o lado, né? Então é bom que de vez em quando alguém venha, né, e fale, né? Pode ser assim, estou falando de você mesmo, viu, Tony? Ele chega desavisado. Eu estou falando que você é o meu grilo falante. E de vez em quando você dá um cutucão, né? E esses cutucão, né, às vezes você está meio arrefecendo, te dá um cutucão, você dá um passo adiante, né? Então eu mudei minha apresentação um pouquinho por conta de um palpite seu, muito bom, por sinal. Então, às 4 horas da manhã. O Celito falou uma coisa que é interessante. Estava ouvindo a palestra dele. Por que demorou tanto para lançar Margaux, se não me engano, né? Que foi cruzado em 77 e só lançou em 2000 e lá vai pedra, né? Nós lançamos a variedade agora, depois de 70 anos do cruzamento. Né? Depois vamos falar melhor dela. Tá? E mais do que isso, uma coisa que o Toninho falou, por que as híbridas do IAC não lograram maior sucesso? Né? São várias híbridas.
De todas elas, a primeira que eu vou falar, que é... Não, essa não é, vai ser a segunda. Vou mudar aqui. Que foi a que mais teve uso, que mais até hoje tem bastante gente que planta, bastante relativamente falando, né? Mesmo bastante que planta, ainda é pouco. Mas é a máxima. Porque a uva tinta, e o brasileiro até então prefere vinho tinto, o vinho branco ainda é um mercado em expansão, que está totalmente errado, né? Porque nós vivemos num país tropical, quente pra caramba, né? Nós devemos tomar mais vinhos brancos, mais vinhos rosés, que são frescos, que são... Mas o problema das cultivares híbridas do IAC não terem logrado um maior sucesso é porque elas chegaram num momento em que, em São Paulo especificamente, a vitivinicultura estava saindo daqui de São Paulo. Né? Nós tivemos até o final da década de 60, começo da década de 70, uma vitivinicultura bastante dinâmica, né? Com várias indústrias, com várias... Né? Só em Jundiaí tinha Cerezé, Borim, Belosso, Traude, Passarim, né? que produziam vinho. E o negócio do vinho em São Paulo, não vou nem tocar de novo, né, na história do Getúlio Vargas, vou esperar que algum historiador procure saber se é verdade. Diz que Getúlio Vargas deu uma canetada no segundo mandato dele lá, que tirou vantagens de São Paulo e passou para o Rio Grande do Sul. Por isso que o vinho teria deixado de ser um bom negócio em São Paulo e foi para o Rio Grande do Sul. Então teve esse fator que aconteceu. As uvas híbridas do IAC foram lançadas na década de 60, exatamente nesse momento que o vinho estava saindo de São Paulo. A produção de uvas para vinho estava saindo de São Paulo. Esse foi um fator. E segundo, porque aqui em São Paulo nós temos uma produção de uva muito tradicional, da Niágara, né, que é o nosso carro-chefe, que é a uva que mais se produz. E como o Celito falou, as uvas híbridas, elas não eram incomuns e nem eram finas. Não existia nenhuma tradição em produção de uva fina em São Paulo, até então, nessa fase da vitivinicultura. Então elas ficaram meio que num limbo, né? Ficaram ali numa situação. Tiveram alguns produtores que gostaram da cultivar e mantiveram dessas cultivares e mantiveram, alguns novos vieram experimentar, existem adegas especializadas em uvas do IAC, mas não chegou a lograr realmente, né, um sucesso. Então nós ficamos nesse limbo, né? Mas também teve um outro problema, que as cultivares híbridas, por não ter esse interesse geral, elas não foram enologicamente trabalhadas, né? Vamos passar já as variedades? Então, essa daqui não vai estar na degustação, mas eu coloquei ela, porque ela é uma variedade bastante interessante. Essa é a nossa uva moscatel. Tá? Como a Embrapa tem a Moscato Embrapa, tem a Lorena, o IAC tem a Madalena. É uma uva que ela tem uma mediana tolerância às doenças. Se comparada às vites viníferas, ela é bastante tolerante à doença. Mas eu não gosto de dizer que as nossas cultivares são resistentes às doenças, porque em condições de um clima muito favorável às doenças, né, se você não tiver um mínimo tratamento preventivo, elas também vão sofrer com míldio, antracnose, o oídio agora na segunda safra, né, cada uma com a sua característica. Tá? É uma planta de vigor médio, mediana tolerância. Qual que é o diferencial dela? Produtividade também média, não é uma planta de grande produtividade, como a Máximo, que a gente vai ver depois. Mas qual é o grande diferencial dela? O sabor moscatel. Ela tem um sabor moscatel bastante acentuado e, geralmente, a uva moscatel, ela tem um amargor, né, que está na casca da uva. Né? Você mastiga a casca da uva moscatel, ela tem um amargor natural. E esse amargor, se você fermentar com a casca, dependendo do tempo que você deixar com a casca, esse amargor vai contribuir para o vinho. Se ele for equilibrado, dá uma característica legal. Mas se ele for desequilibrado, Daniel é nosso crítico de amargor, ele
prejudica o vinho, né? E um aroma moscatel, né? Ele lembra uma coisa leve, uma coisa... Você pega um aroma moscatel com sabor amargo, descombina, né? É uma coisa que você sente uma coisa no nariz, quando você põe na boca, ele não corresponde àquilo que veio no nariz. Então você tem que ter esse controle desse amargor nas uvas moscatéis para que o seu vinho seja equilibrado e que ele não minta para você, né? Não sei, talvez por isso, né, o vinho que foi chamado de moscato no Brasil, né, que é o moscatel espumante, ganhou fama demi-sec, né? Talvez para esconder um pouquinho desse amargor natural das uvas moscatéis. Ela tem uma outra característica que a gente descobriu recentemente, né, com os estudos modernos agora, que eu falo depois. A hora que eu for falar da Ribas, eu falo dela também, dessa característica. E aí, vem a Máximo, né, a IAC 138.2, essa é a uva do IAC que logrou mais sucesso. Até hoje tem vários produtores. Essa semana mesmo, um produtor de Lençóis Paulista me mandou fotos, né, orgulhoso da sua produção, né, um produtor que já tem essa uva há muitos anos e tem mantido ela. Uma uva bastante vigorosa. Essa é a característica... Opa! Nossa, o que eu fiz aqui? Como é que pulou tanto? Essa é a característica distintiva da Máximo. Tá? É uma uva extremamente produtiva. Uma coisa que eu queria que vocês notassem, a coincidência, nessa pessoa aqui, ó, Madalena Seibel com moscatel branco. Máximo Seibel com Syrah, né? Uma uva tinta. Ela é bastante resistente às doenças. Na poda extemporânea, essa poda com safra de inverno agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado com antracnose no início do ciclo, nós já tivemos problema. Eu não vou falar muito dos vinhos dela, porque depois esses vinhos vão ser degustados com os produtores presentes, aí a gente discute, né, com mais tempo sobre os vinhos em si. Vou deixar para a gente falar de vinho tomando vinho, que é mais agradável. Tá? Essa uva, ela tem alguns problemas desde que ela foi lançada. Ela logrou grande sucesso, tá? Mas quando ela foi lançada, no processo de lançamento, né, que a gente vai ver depois aqui, ela recebeu uma característica que ela foi descrito que ela era uma uva precoce. Ela amadurecia muito rápido. E, na verdade, ela escurece as bagas muito rápido, mas ela não amadurece muito rápido. Então, os produtores passaram, quando a uva ficava preta, colhia. Eles estavam acostumados com Corbina, né? Com Seibel 2. A uva estava preta, colhia. Só que a uva estava muito verde ainda. Então você tinha a outra característica dessa uva, que é um tanino muito intenso, com uva verde e tanino intenso, defeito no vinho. Vinho de pouca qualidade, vinho difícil de tragar, né? Vinho que é até possível você trabalhar, só que você tem que envelhecer ele muitos anos para polimerizar esses taninos pesados. Se eles estiverem muito verdes, nem isso resolve, tá? Para que esse vinho se torne palatável, né? Então, o Máximo é um vinho ou você ama ou você odeia, né? Tem pessoas que adoram o vinho da Máximo, aquele vinho tinto, pesado. Eu brinco que é um vinho de pintar parede. Se você pegar um pincel e passar na parede, você pinta a parede, dependendo da forma como ele é feito, tá? Em tinto. A gente vai ver uma situação diferente hoje, tá? Então, dizer que ela é precoce foi um erro, né? Porque o produtor colhe a uva verde. Então, ela é um ciclo mediano, né? 140, 150, às vezes 160 dias, dependendo do clima. Boa resistência à doença, previsão e, né? Aqui uma poda dela em safra de inverno em Indaiatuba, o aspecto do cacho. E aqui ela em Y, em Louveira, na propriedade da Daniel Micheleto, mostrando a característica da produtividade dela. Isso aqui enche o olho do produtor quando ele vê, né? E ali eu coloquei a garrafinha ali, não é lixo não, tá? Eu coloquei ali só para mostrar o tamanho que chega os cachos, né? Quem tiver com a garrafinha de água aí dá para ver. É absurdo em alguns anos, né? O tamanho que chega o cacho dela.
Então o produtor olha aquilo, né, e vê, nossa, quanta uva, né? Mas se você não... E assim, nós fizemos, ao longo dos anos, diversos experimentos, anos recentes, diversos experimentos com a Máximo, tentando melhorar essa qualidade dela, né? Ela tem uma deficiência natural, eu estou falando só dos defeitos da variedade, né? Nem parece que é uma uva minha, né? Mas assim, eu acho que o produtor tem que saber com o que ele está lidando. Eu acho que isso que é o papel nosso. Ó, existe essa cultivar, as virtudes dela são essas e as limitações são essas, tá? É aí que eu quero chegar. Que produto você vai elaborar a partir da característica dessa uva, tá? Então, a produtividade dela, o tanino, a cor intensa dela é que são as características. Porém, ela tem um pouco de dificuldade em acumular açúcar, principalmente na safra de verão. De tudo que nós fizemos, de fazer desbaste de caixa, aumentar o tamanho de ramo, número de folha, a única coisa que realmente deu uma diferença significativa no acúmulo de açúcar da Máximo foi poda de inverno, safra de inverno. A diferença em safra de verão, nas melhores condições, você vai pegar ali 17, 18 de Brix. Na safra de inverno, você consegue chegar a 21, 22, né? Se você deixar mais no pé, né? A prejuízo do pH, né? Da acidez, ela consegue chegar um pouquinho mais. Tá? Então, a única coisa que a gente conseguiu de manejo que realmente melhorou essa relação de maturação dela foi alterar o ciclo dela, produzir no inverno. Mas a safra de verão não está perdida, né? Com certeza não. A Máximo, ela foi considerada a melhor uva híbrida do IAC durante muitos anos por conta das características que ela foi. Eu particularmente não concordo. Para mim, a próxima aqui é a melhor. E eu vou cometer um pecado comigo mesmo. Em termos de vinho, do tipo de vinho que eu gosto, eu considero a Máximo melhor do que a Ribas, que nós acabamos de lançar. Tá? Para mim, a rainha, perdão, o tipo de vinho que a rainha produz, tá? É melhor. Vou voltar porque eu me perdi aqui na... Então eu estava falando da Máximo, né? Eu te entrego uma uva com determinadas características, como a gente entregou a Ribas essa semana. E aí, o que eu faço com essa uva? Né? Eu acho que faltou ao longo desses 50 anos, né? Desde que a uva foi lançada, 70 anos, né? Desde que a uva foi lançada, trabalho de enologia. Né? Não existia. Enologia está chegando agora em São Paulo. Né? Quantos anos faz que tem enólogo trabalhando em São Paulo? Quem é da área de enologia aí? Tem 10 anos já? Águas Pare, talvez um pouco mais. Não, mas elaborando vinho mesmo, com uva daqui. Com uva de São Paulo. É muito recente. Né? Então, o que nós temos produção de vinho aqui desde o final do século XIX. Porém, vinhos produzidos de maneira empírica, por produtores tradicionais, né? com informações, com técnicas tradicionais, e eu falava sempre isso, né? Nós estamos passando por uma fase de evolução. Né? Há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar, mais de 20 eu já, né? A estudar uva de vinho, o único parâmetro de qualidade que a gente media era Brix. Tinha um refratômetro de mão, ia lá no campo, né? Media, era a única coisa que a gente media. A gente evoluiu um pouquinho, né? Montou um laboratório e passou a analisar Brix, pH e acidez total. Opa, já evoluímos, né? Um pouquinho. Mas ao longo do tempo, isso só não é mais suficiente. Né? Hoje, né, a tecnologia que existe, né? Se eu mandar um trabalho para uma revista científica só falando de Brix, pH e acidez, hoje a revista nem aceita. Né? Porque isso não distingue praticamente mais nada hoje, em termos de conhecimento. Tá? Então, acho que faltou trabalho analógico nessa cultivar. Que agora alguns, né, estão começando nesse redescobrimento das uvas híbridas. Existia uma coisa, né, da Europa, né, que uva híbrida não era autorizada de maneira nenhuma, né, era até punida, né, era até crime quem plantava uva híbrida na Europa. Enquanto não era bom para eles, não podia ir em lugar nenhum do mundo. Agora, por conta das mudanças climáticas, da mudança de perfil do consumidor, cada vez mais preocupado em consumir produtos que impactem cada vez menos o ambiente, né? A Europa
mostrou que eles estão estudando híbridas desde a década de 50, 60. Ou seja, eles deixaram, né, em stand-by as uvas híbridas e agora elas vêm, né, começam a falar, o Celito falou das PIV, né, das cultivares híbridas europeias com bastante sangue europeu, né, um pouquinho de americano e bastante sangue europeu, tá? E também os melhoristas do IAC na década de 50, 60 já pensaram isso também e fizeram essas diversas cultivares, tá? Então, um produto que a gente vai degustar depois, eu vou falar rapidamente, que veio mostrar uma alternativa, por incrível que eu nunca imaginei. Essa uva, quando você passa ela na desengaçadeira, ela já tira cor. Ela já sai cor no mosto, né? Eu nunca pensei em fazer um vinho rosé de Máximo, né? Uma pessoa pensou. E eu não vou falar nada, depois vocês experimentam e vocês falam a respeito, tá? Ou seja, ele achou uma solução para uma uva que ele tinha, com aquela qualidade que ele tinha, né? Então o Celito falou outra coisa, né? Eu faço parte, né? Eu faço diferença, nós fazemos diferença, né? O importante é que toda a cadeia unida faça ações para a promoção do vinho, né? E esse tipo de trabalho, cada um desenvolvendo um produto, né? Né? Aí não é ciúmes, tá? É só porque foi uma coincidência, tá? Ontem o Góes veio aqui e apresentou uma maravilha de um vinho fortificado, né? De Lorena, né? Maravilhoso, espetacular. Poxa vida, ele falou o preço que ele está vendendo vinho, eu falei, meu Deus, se nós conseguirmos vinhos de híbrida que consigam esse valor agregado com o trabalho, que maravilha, porque o primeiro problema delas, que é a resistência, elas já têm, tá? Então, né? Também. Eu vou passar para vocês verem. Depois ela conta a história desse vinho, tá? Mais uma solução para cultivar, tá? Um vinho fortificado de Máximo, tá? Mais um produto. A cultivar está pronta, é extremamente produtiva, é rentável, né, do ponto de vista econômico para o produtor. Bastava, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos fazer um vinho ruim, cheio de tanino verde, que é horrível, impalatável, né? Não. Já tem produtor fazendo espumante rosé da Máximo. Ou seja, estão aplicando enologia, estão aplicando conhecimento em cima de conhecimento e criando novos produtos e achando soluções para uma tecnologia que já estava pronta aí. E aí eu queria voltar no Seibel, né? Esse Seibel já morreu faz muito tempo, né? O Santos Neto, que criou essas cultivares, já morreu faz tanto tempo. E nós continuamos falando, né? Os porta-enxertos que o Santos Neto criou, tem coisa que é novidade hoje, né? 5716, né? Características, coisa que eles estudaram há 70 anos atrás, ainda hoje estão dando frutos. Então veja como é interessante essa cadeia. E aí eu vou chegar na rainha, que eu particularmente acho a melhor, pelas características do vinho da rainha, tá? O vinho da rainha tem características que eu prefiro, tá? Em relação a Madalena e em relação a Ribas. Ao Seibel aí de novo, né? De novo aí o Seibel. Por coincidência. Não, é depois, desculpa. A Seibel, uma outra discussão com o Toninho, né? Uma discussão não, né, Toninho? Uma troca de informações. Que essa Burgunder, eu não sei falar alemão, tá, gente? Castenholz, né? A gente foi tentar estudar isso daí, Pinot, né? A gente descobriu que isso daí é Pinot alemã, né? E então foram puxando lá, né? E qual que é a característica dessa uva? Ela tem um sabor neutro, vigor médio, produtiva quando bem cultivada, ciclo médio, não ciclo precoce, ciclo médio, né? Mesma coisa, ela é tolerante às doenças fúngicas, tá? Principalmente comparadas às vites viníferas, porém, em anos que o clima é muito favorável, ela também pode ter problema com antracnose, tá?
Então, não pode ser, tem que ter uma prevenção. E uma característica dela é que ela amadurece bem, mesmo em época de chuva. É uma uva que, diferente da Máximo, que tem dificuldade de amadurecer em verão, em época de chuva, em noite quente, dia quente, a Rainha, ela consegue amadurecer melhor, mesmo, né? Então você consegue uma produção de um vinho bem legal, mesmo em safra de verão. E em safra de inverno, então, fica melhor ainda, né? Ela se favorece da safra de inverno também em melhoria da qualidade. Vai ter uma degustação também de Rainha, então não vou ficar falando muito dela, tá? E aí vem a filha mais nova, né? Eu cheguei... essa uva foi criada pelo Ribas, né? Em São Roque, por isso que ela tem a sigla SR. O IAC, nas décadas de 50 e 60, teve 3 melhoristas trabalhando ao mesmo tempo, né? Na época das vacas gordas, que a gente fala, né? Tinha um melhorista em Campinas, que chamava Santos Neto. Eu não vou lembrar o nome completo de ninguém agora, tá? José, alguma coisa de Santos Neto. Que criou os cultivares que tem a sigla IAC. Tanto de porta-enxerto, quanto de uvas para mesa, quanto uvas para vinho. Tá? São muitas. Ele criou muitas variedades. Infelizmente, nem todas existem mais, muitas se perderam, mas foi coisa de mais de 2.000 variedades. Né? Considerando que o Seibel fez mais de 18.000, ele trabalhou pouco. Né? Eu estou lançando minha segunda agora, não trabalhei nada. Né? Ao longo de 30 anos de carreira, estou lançando a segunda cultivar. Trabalhei nada. Mas eu não sou melhorista, eu sou fitotecnista, então tem essa defesa. Né? Ela foi criada lá em São Roque. Tinha o Santos Neto em Campinas. Em São Roque tinha o Wilson Corrêa Ribas, que criou as uvas SR. E em Jundiaí tinha o Inglês de Souza, Júlio Seabra Inglês de Souza, que quem lê sobre uva, história da uva principalmente, vai conhecer esse nome porque ele era um historiador, ele gostava mais de escrever do que fazer variedade. Tá? Então ele fez algumas variedades, persistem até hoje apenas 2 delas, a JD 930, que é uma uva moscatel para vinho, que apesar de ser para vinho, ela é uma uva de baga dura, e o defeito dela, ela seria uma ótima uva de mesa se a semente não fosse tão grande. Né? Porque a uva moscatel de Jundiaí gelada é uma coisa maravilhosa de comer. Porque aquele sabor moscatel é muito gostoso. Né? Só que a semente é grande, a baga é pequena, então para mesa ela não tem muita característica. Então a moscatel de Jundiaí e uma uva de mesa que é JD 874, que nem nome não tem ainda. E dentre esses trabalhos, né, essa Ribas estava lá em São Roque, na coleção de uvas de São Roque, e na década de 90, final da década de 90, a unidade nossa em São Roque mudou de objetivo. Eles passaram a ser uma unidade de pesquisa em agricultura orgânica. E o chefe, então, lá falou, Zé, eu vou arrancar todas as frutas que tem aqui, vou acabar com tudo. Né? Eu falei, opa, espera, deixa eu buscar as SR que tem aí, trazer para a coleção aqui de Jundiaí, para não perder. Né? Por sorte, eu tinha cavalo plantado aquele ano, ele esperou, e eu trouxe 10 ou 12 SRs para cá, que estão até hoje, perdemos uma delas só. Nesse período, uma das cultivares foi perdida, mas deve ter umas 10 ou 12 ainda. E essa cultivar ficou na nossa coleção, né, coleção de trabalho. E tinha um colega que foi parceiro meu durante muitos anos de trabalho, o Mário José Pedro Júnior, e a gente tinha um hábito de, no final do ano, na época da maturação das uvas, a gente correr a coleção olhando as variedades, observando, experimentando, trocando comentários. E passa um ano, passa por essa uva, nossa, que uva bonita, produtiva, nossa, doce, né? Tem doença. Passa mais um ano, chega nessa uva, nossa, que uva doce, né? Ou seja, ela se mostrou pra gente. Ela falou, olha, eu aqui, né? Aí, recentemente, há 15 anos atrás, eu comecei lá em 1800, a história, aliás, não é nem tão recente, né? Porque foi no último concurso para pesquisador do IAC, há 17 anos atrás, entrou a Mara Fernandes Moura, que é a nossa diretora hoje, que falou já há alguns dias aqui,
e ela é melhorista. Nós ficamos sem melhorista de uva durante muitos anos no IAC. Perdeu a importância para o IAC fazer melhoramento de uva. Porque não lograva, né? Existia a tradição da uva Niágara aqui. Mesmo as uvas de mesa do IAC, que tem uvas ótimas, né? Não tiveram sucesso, porque o produtor de uva Niágara, ele é tão tradicionalista, tão acostumado com aquilo, que qualquer coisinha diferente, ele refugava. Né? Então as cultivares não se desenvolveram muito. Tá? E quando ela chegou para fazer melhoramento, como é que você começa o melhoramento do zero? Né? Vocês viram, demora, né, para fazer um melhoramento. Eles falaram, Mara, tem uma uva pronta. Você não quer fazer o processo final dela, né, para fazer o lançamento? Esse processo final levou 15 anos. Tá? Por quê? Essa uva teve que ser multiplicada, ela teve que ser experimentada em cima de diversos porta-enxertos para ver adaptação, né, foi a primeira fase. Depois, ela teve que ir para diferentes regiões para ver como é que ela se comportava. E cada estudo desse leva no mínimo 3 anos. Em cima de diferentes porta-enxertos, 3 anos. Diferentes regiões, 3 anos. E a fase final, que é, depois que a gente tirou todas as conclusões, né, você tem que convencer algum produtor corajoso, né, a plantar essa uva em condições comerciais. Né? E o primeiro que plantou foi o pai do Rafael. Em Bragança Paulista. E até hoje o Rafael não sabe como é que eu convenci o pai dele a plantar essa uva. Né? Ele disse que o pai dele não era experimentar coisas novas. Né? Eu acho que ele ficou chateado, porque ele veio aqui, eu conversei com ele durante uma tarde, acho que ele já achou meio... Nossa, o cara né, me atendeu durante uma tarde inteira, eu vou enxertar a uva dele. Né? Mas eu digo que isso é uma conspiração. Né? É uma conspiração do bem. Porque... Ribas chegar nesse momento, eu acho que ela tem uma estrela, porque ela está chegando no momento que as híbridas voltam aos holofotes. Então talvez ela tenha um futuro melhor do que as outras tiveram, mas nós pretendemos trabalhar as outras híbridas de novo, né, fazer uma espécie de relançamento delas agora nesse momento, para que tentar buscar esse potencial. Tá? E tudo estava conspirando, né? O pai do Rafael levar a uva, o Rafael casa com a Ariana, né? Que já conheço a família de muitos anos de trabalho, os primeiros cursos de elaboração de vinho, de qualidade de vinho que nós fizemos, a mãe e o pai dela vieram. Surge a Enoconexão nesse negócio, né? E faz evento de Enoconexão, e faz evento de Enoconexão. Vamos fazer evento da Enoconexão no Centro de Frutas e vamos lançar a cultivar. Né? Então as coisas foram confluindo, né? E foi muito legal. Né? O trabalho foi muito complementar, uma coisa juntou com a outra para a gente chegar nesse ponto. Tá? Eu não vou falar muito dela, mesma coisa do vinho. Tá? Acho que está cortado um pedacinho embaixo, mas tudo bem. Ela é tolerante à doença fúngica. E aí, ela veio de São Roque para cá, lá no final da década de 90, né? E agora, recentemente, ela voltou para São Roque para ser estudada em cultivo orgânico. Né? Então, dia 13 de dezembro agora, a gente vai lá para fazer o lançamento do primeiro vinho de Ribas de uva orgânica. Um trabalho feito lá na estação da Secretaria, lá em São Roque, juntamente com o Instituto Federal de São Roque. Tá? Então, as características dela permitiram a produção dela em cultivo orgânico. Então, essa é uma característica dela. Tá? Da mesma forma que a rainha ela amadurece bem, mesmo em época de chuva, mesmo em época de calor, ela tem uma característica muito boa, também se beneficia do cultivo de inverno. Tá? Ela também melhora na safra de inverno, e aquilo que a Ariana falou, o vinho de verão dela não tem nada a ver com o vinho de inverno. São 2 produtos totalmente diferentes. O vinho de Votuporanga é diferente do vinho de Bragança, que é diferente do vinho de Indaiatuba. Tá? O vinho de Indaiatuba que o Toninho faz é diferente do vinho de Indaiatuba que a Ariana faz. Ou seja, é uma uva que expressa totalmente a forma como ela é trabalhada. É por isso que ela está tão confusa. Né? Mas eu acho que é interessante, acho que o Celito também falou uma coisa, que a gente não deve buscar a estandarização, a gente deve buscar a diversidade.
né? A pessoa que é legal que a mesma uva você consegue ter uma série de produtos e atender uma série de gostos, uma série de paladares, uma série, né? Isso é legal. E aí, olha a Seiba, esse aqui que eu queria mostrar, Seiba 753 de novo aqui. É a mesma da rainha, tá? Não é a mesma da Madalena, só que Ribas e Madalena têm uma característica, apesar de serem uvas brancas, que a gente descobriu recentemente num trabalho que foi feito parceria nossa com o pessoal da Bioquímica do IAC e a Unicamp, que essas uvas, comparada com outras uvas brancas, contêm resveratrol. Tá? Existem outras híbridas brancas que não têm resveratrol e tanto a Madalena quanto a Ribas têm uma quantidade significativa de resveratrol. Então aquela história de tomar vinho tinto, porque o vinho tinto é o melhor porque tem resveratrol, com essas duas cultivares cai por terra. Tá? Pode tomar vinho branco, fresco, né? Na praia, na piscina, né? Ao invés de tomar um tintão, toma. E ainda tem o benefício do resveratrol. Além do benefício do álcool, que todos nós conhecemos, né? E sabemos o quanto é bom. Tá? Eu acho que era isso, eu não vou me alongar muito, porque a gente vai falar bebendo, né? E aí, só para vocês verem, o manejo em Indaiatuba, né? Plantas jovens ainda, segunda safra, primeira safra de inverno em Indaiatuba, isso, Porta-enxerto 766. Então, vocês vão tomar esse vinho, vocês vão degustar esse vinho aqui, tá? Produzido pelo Daniel Mantovanello, a uva Indaiatuba, e o vinho elaborado pela Ariana. Esse que vai? Esse? A sua uva feito por ela. Tá. Aí a gente discute depois, a gente vai estar aqui para perguntas, tá? Então. A do seu sogro? Mas. Ah, tá. Também o vinho de Bragança Paulista. O vinho com a uva de Bragança Paulista, do pai do Rafael, elaborado pela Ariana, também vai estar lá fora para vocês experimentarem. Tá? Então, era isso. Eu não vou me alongar muito, porque eu prefiro que vocês bebam, né? Que é bem mais legal, né? Do que ficar ouvindo a gente falar aqui. E a gente desconverse. Os produtores vão apresentar os seus vinhos agora, tá? E eu prefiro que vocês conversem com os produtores, porque eles é que vão dar o feedback, né? Porque a gente é pai da criança, então você fica meio, né, sem jeito. Eu até falo mal dos meus filhos, vocês viram? Eu mostro os defeitos dele. Mas acho que é isso. É você entender a uva que você tem, é você entender, eu não gosto dessa palavra, tá? Todo mundo sabe que eu não gosto, porque eu acho que falta muito ainda pra gente chegar nesse ponto, tá? É você entender o seu terroir, você entender o seu ambiente, o seu modo de fazer, tá? Você entender o seu cultivar, você entender o seu ambiente e você entender o seu modo de fazer é que vai te dar o conjunto do bom produto, do produto bom, do produto elaborado, do produto que tem mercado e do produto que tem valor agregado. E ele pode ser, da mesma uva, você pode tirar talvez 10 produtos diferentes, né? E atender a 10 nichos de mercado diferentes. Isso aí. Se alguém não pegou ainda, junto com a Cultivar, nós estamos lançando o boletim técnico da Cultivar. Está disponível lá para quem quiser pegar em papel. Quem quiser economizar o papel, ele está disponível também online no site do IAC, publicações online. Ok? Fique à vontade para pegá-lo. Obrigada, viu, Zé? Nem preciso te agradecer, tu te agradeceu toda hora aqui, né? Mais uma, obrigada. Qual vinho que vai ser primeiro, o PV? Eu acho melhor o Mantovanello vir primeiro. Pode ser, Daniel? Então vem aqui pra gente apresentar. Olha, eu tenho 2 brancos e um rosé. Eles querem que eu comece com o rosé. Né? Acho melhor não, né? Ah, não, mas vamos começar primeiro com o Daniel. O Daniel é amigo nosso, né, Daniel? Pode. Deixa eu só te falar uma coisa, seu ouvido.